Bom dia, queridos e amados irmãos. Hoje é dia 25 de agosto do ano da graça de 2020. É um privilégio, uma alegria sempre poder voltar ao nosso contacto matinal e diário por esta via e, como sempre, dedicar a nossa atenção, alguns minutos, à reflexão na palavra. E, meus queridos, eu quero reafirmar aquilo que partilhei com os irmãos no domingo. O texto que partilhei no domingo, as reflexões que partilhei com a igreja, têm sido de facto difíceis para mim, do ponto de vista pessoal, muito difícil mesmo. O impacto da palavra na nossa vida não nos pode, obviamente, deixar indiferentes, mas há momentos e há circunstâncias e há palavras que nos deixam bem mais perturbados, que nos incomodam mais, que mexem mais connosco, e por diversas razões, mas também porque de facto sinto que estamos num momento, eu pessoalmente e a igreja, não só a igreja local aqui do Troviscal, mas a igreja de Jesus Cristo, encontramos num momento muito particular em que, nestas circunstâncias de pandemia, tanta coisa acontece, tantas circunstâncias mexem com a nossa vida e de repente nós nos questionamos como é que vamos continuar comprometidos com a missão, como é que vamos viver diariamente este Evangelho, quando há coisas que nós tínhamos como normais que hoje não podemos fazer. E de facto esta pandemia veio, ainda está a revelar muita coisa que nós não conhecíamos, e estamos a viver e a experimentar situações e circunstâncias para as quais nós não temos respostas. Eu não tenho respostas, e é nesse sentido que esta palavra e este exemplo de Abraão me perturbou tanto. Só para os irmãos que eventualmente não estejam sintonizados, já agora convidava a poderem, no YouTube, poderem rever, se desejarem, ou ver a mensagem no culto de domingo. Mas o contexto é o de Abraão, no sentido em que ele recebeu uma chamada do Senhor e de Deus para uma missão que incluía uma descendência, uma nação, um povo, um lugar. E as respostas de Abraão foram imediatas. Gênesis 15, 6 tem de facto uma expressão muito importante, porque no contexto destas promessas e destas conversas de Abraão com Deus, ou de Deus com Abraão, está lá registado que Abraão teve uma experiência de fé autêntica e salvadora. E as respostas de Abraão foram muito imediatas no que diz respeito, por exemplo, ao sair e ao ir para uma terra que o Senhor lhe estava a indicar, iniciar uma missão uma entrega, uma resposta a esta missão que era transversal na sua vida. Por exemplo, esta mudança, com tudo aquilo que significava para a sua vida, para aqueles que estavam com ele, implicava também necessariamente, e percebemos, um relacionamento íntimo com Deus, com este Deus da aliança, que também vemos presente. Mas depois há este aspecto muito importante. Há em tudo isto um aspecto de descendência. Descendência implicava necessariamente um filho ou filhos, e Deus fala exatamente dessa descendência e fala-lhe desse filho. E Abraão, a Sara era estéril e Abraão não tinha filhos, e o tempo estava a passar, já estavam há 10 anos em Canaã. Aparentemente o propósito de Deus, a missão de Deus estava comprometida, e Abraão, cheio de boa vontade, determinado, o que decide fazer é dar uma ajuda, e eu ponho esta ajuda entre aspas, naturalmente, a Deus, e por sugestão de Sara, toma uma das suas servas e tem um filho fora do plano de Deus, que é no casamento, como bem sabemos, e nasce Ismael,
E o Senhor diz-lhe claramente que esse não é o caminho, que ele teria de facto de esperar. E 15 anos mais tarde, 15 anos mais tarde, nasce, nasce Ismael, filho da promessa, numa circunstância em que tanto Abraão como Sara estavam absolutamente impossibilitados fisicamente de experimentar o nascimento de um filho, e esse sim, Isaac, é o filho da promessa, e é com Isaac que de facto Deus dá seguimento ao propósito dele através da vida de Abraão, para o qual Abraão e Sara são instrumentos. E toda esta circunstância e situação leva-nos a perceber que os planos de Deus são sempre os certos, os métodos dele são sempre certos, mesmo quando nos parecem impossíveis, e foi isso que Abraão e Sara sentiram. Aliás, Sara chega-se a rir deste plano de Deus, e Deus mostra o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania, a sua determinação, e por tudo isto somos confrontados na nossa vida diária com isto. Deus dá-nos um plano, dá-nos uma missão, e é olhar para todas estas circunstâncias e questionarmos quantas vezes é que nós estamos também a fazer o mesmo que Abraão, que é a querer, no nosso tempo e pelos nossos métodos, fazer aquilo que é o cumprimento da missão, cheios de boas intenções, tal como Abraão, determinados em sermos obedientes, tal como Abraão, mas com um grave problema. Não é no tempo de Deus, nem é no método de Deus. E, amados, isto é muito presente nas nossas vidas, muito presente. E constantemente nós somos confrontados com isto. Eu vou só dar um exemplo muito prático para percebermos isto. Todos nós temos familiares e pessoas queridas que não são crentes, que não têm uma nova vida em Jesus Cristo, que não são novas criaturas. Todos nós temos na nossa lista de oração pessoas queridas, muito queridas, por quem oramos para que o Senhor toque os seus corações e que desejamos ardentemente a sua salvação. E nós fazemos de tudo para que isso aconteça. Sabemos que isso é a vontade de Deus, porque Deus não quer que nenhum se perca. Sabemos que Deus ama essas pessoas, sabemos que Deus enviou o seu Filho por causa dessas pessoas. Vemos o tempo a passar e vemos muitas vezes até essas pessoas a afastarem-se ainda mais, e percebemos que isto é impossível, e então em todo esse enredo nós procuramos de todas as formas levar o Senhor Jesus a essas pessoas, preparamos circunstâncias, eu vou pôr mais uma vez entre aspas, quase que tantas vezes armadilhamos circunstâncias e momentos para que eles possam ser confrontados. Sei lá, fazemos tanta coisa para que essas pessoas confrontamos nos momentos, veja, olha como é importante, e tantas vezes nós insistimos e fazemos e nos desgastamos. E tudo o que a gente precisa de fazer é, no tempo de Deus e no método de Deus, sermos instrumentos dele para que essas pessoas venham a Cristo. Claro que isto coloca-nos aqui numa situação. Então, mas o que é que vamos fazer? Não vamos fazer nada? Não vamos fazer. Temos que fazer o que Deus manda e no tempo de Deus. E este é um dilema tremendo, amados, com o qual nós nos confrontamos. Eu confronto-me com essa realidade. Olho para a igreja e penso exatamente o mesmo. Como é que nós vamos ser instrumentos? É urgente. E a nossa tendência, tal como Abraão, tantas vezes é fazer e dar um jeito e ajudar Deus, cheios de boas intenções, mas não no tempo nem no método certo. Continuamos a debater-nos com isto. Eu continuo a debater fortemente com esta questão, e tem sido realmente muito difícil, amados. E eu estou perante esta circunstância a questionar-me, mas como é que nós vamos perceber o momento, o tempo e o método? Mas obviamente que isso só pode vir através da nossa relação com Deus. Ouvir Deus é muito importante. Abraão ouviu o que Deus disse. E nós não só temos que ouvir, mas temos que compreender, aceitar e viver o que Deus disse.
E aqui entra, de facto, mais uma vez um alerta muito importante para a intimidade com Deus. Mais do que qualquer outra coisa. Proximidade e intimidade com Deus. O tempo vai avançado, nós vamos ter mais oportunidades de refletir isto ao longo da semana, mas eu queria só, para nos ajudar a compreender a dificuldade desta circunstância, lembrar um texto que encontramos em Marcos. Logo no início, capítulo 1, o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, toda a cidade estava reunida à porta, ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades, também expeliu muitos demónios, não lhes permitiu que falasse porque sabiam quem ele era. Versículo 35, tendo-se levantado em alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Amados, eu nesta circunstância tinha feito exatamente o mesmo que Simão fez. Então a cidade estava disponível, as pessoas estavam a procurar Jesus, tudo o que nós temos que fazer é isso, é responder a essa ansiedade. E o que é que o Senhor Jesus diz depois de orar? Não, vamos embora. Vejam, o Senhor Jesus Cristo rejeitou encontros com pessoas que estavam a procurá-lo. E ele disse, não, agora é tempo de ir embora. É deste dilema que estamos a falar, irmãos. É deste dilema. Como é que em momentos em que é óbvio aos nossos olhos que o que temos que fazer é responder a estas necessidades e a estas pessoas, o Senhor Jesus diz, não, agora é hora de ir embora. Agora não é hora de falar com essas pessoas. Complicado, amados, complicado. Mas há aqui, de facto, um pormenor muito, muito importante. Até para o Senhor Jesus Cristo. Este momento foi antecedido de um tempo de intimidade com o Pai. Oração, busca de ouvir o que Ele está a dizer. Creio que vai ser muito por aí que nós vamos encontrar respostas para toda esta questão. Amados, o tempo vai muito avançado, eu peço desculpa por isso. Desejar a todos um dia muito, muito, muito abençoado. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Vamos continuar a buscá-lo em oração. Vamos também continuar a orar uns pelos outros. Precisamos muito fazer isso. Eu estou completamente dependente das vossas orações, assim como estou comprometido em orar por cada um de vós. Vamos lembrar particularmente os nossos irmãos doentes, aqueles que continuam mais fragilizados, quer física, quer espiritualmente. Vamos continuar a orar e a buscar ao Senhor nesta situação tão difícil em que nos encontramos e que o Senhor nos dê realmente compreensão, porque obviamente Ele continua a querer que nós sejamos sal e luz neste mundo. Um forte abraço, até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.